que esteve na base da criação destes encontros foi um projeto, um trabalho, aliás, de desenvolvimento públicos que o Teatro Meia Volta tem vindo a criar e a desenvolver desde 2012, com o Público Vai ao Teatro, numa primeira edição deste projeto, que foi no Porto, uma parceria com o Teatro Nacional São João, e agora nesta segunda edição, aqui com o Teatro Municipal São Luís, o mesmo projeto, o Público Vai ao Teatro, e o trabalho em si foi um pouco diferente, foi se calhar mais desenvolvido nesta segunda edição. Pensámos, ao fim destes anos de trabalho nesta área e com estas metodologias, criar um momento de reflexão conjunta com outras instituições, outros agentes culturais, artistas e com o público também, obviamente, para pensarmos um pouco o que é que está na base deste trabalho, não é? Ideologicamente também, e mesmo em termos conceptuais, o que é isto de desenvolver o público ou envolver o público. E por isso convocámos uma série de pessoas para estes encontros e o público em geral. Vamos ter várias iniciativas, vamos ter momentos de reflexão à volta de formatos diferentes, o formato de painel, que embora tenha este nome convencional, não é, de painel, nós vamos tentar que seja mais dinâmico e mais participativo, e um formato também de oficina, em que se irão convocar para trabalhar em pequenos grupos e depois reflexões em plenário. Mas se calhar eu passava aqui para continuar. Sim, na verdade nós gostaríamos que estes encontros fossem um momento, primeiro também de reflexão e até de sistematização à volta destas questões que temos trabalhado no projeto, e também um momento de encontro de muitas pessoas, e muitas pessoas que serão todas as que estão ligadas, que se sentem diretamente implicadas nesta questão do que é fruição cultural, não é? Quem faz, quem programa, quem vê, quem tem curiosidade mas não vê, e gostaríamos de facto que estes encontros fossem efetivamente um momento de encontro para conversarmos e problematizarmos todas estas relações. O projeto em si, desde o início, tem esta ligação muito forte com as instituições culturais, não é? Foi um projeto que foi sempre desenvolvido num contexto institucional, ou seja, dentro destas casas, e pensando a relação destas casas com a população, com o público, e também queremos chamar precisamente essas questões a estes encontros, pensar muito também como é que estes dois lados se olham mutuamente, não é? Como é que o público olha para os teatros, para as programações que eles propõem, para a comunicação desses programas, e também como é que quem está do lado de cá pensa, não é? Pensa o público, como é que o aborda. Portanto, queríamos que este fosse um momento de reunião, não é? De encontro de todos estes agentes. O público é muito diverso, como a população é diversa, não é? E porque há muitos contextos também de apresentação e de programação. Se falássemos de uma instituição, por exemplo, como o São Luís ou o Teatro Nacional, eu acho que poderíamos, sem grande margem de erro, dizer que há um perfil de público, claro que sim. Se calhar, se pensarmos num contexto mais alternativo, experimental de apresentação, haverá outro perfil de público. Portanto, nesse sentido, haverá diferentes perfis de públicos mais ligados a um determinado contexto de apresentação, a um determinado tipo de discurso artístico. Ligado, acho que sim, acho que tem a ver sobretudo com as instituições. Temos que pensar, se calhar, há um público que está mais fidelizado, talvez, com determinadas instituições. E, portanto, ao mudar a instituição e o que ela propõe como programação, se calhar, e o público que o procura também é diferente. Acho que, se calhar, só é talvez esta diferença.
Em relação ao, estava a pensar também em relação, em termos genéricos, acho que talvez seja isto. Mesmo estava a pensar em relação ao nosso público, que nós tivemos, o grupo que tivemos connosco, era um público, sim, que conhecia, de um modo geral, até já conhecia o São Luís, já cá tinha vindo, a maior parte. E houve outros que não, que nunca tinham cá entrado, portanto também o objetivo deste projeto também era esse, era trazer pessoas que de facto não tivessem muitos hábitos de consumo, mas alguns já cá tinham estado e outros não, mas acho que sim, acho que se calhar, repetindo outra vez, acho que se calhar a diferença é mais só essa, entre o que cada instituição oferece e o que cada público procura. Mais projetos como este, por exemplo. Acho que sim, acho que se calhar uma das conclusões que nós tiramos com este projeto, porque finalizámos agora, terminámos os 2 anos que estivemos aqui, acho que uma das conclusões, acho que podemos dizer isto, que as pessoas que participaram no projeto disseram, é de facto que estes projetos ajudam muito, de facto, a cativar pessoas para virem mais ao teatro. Pronto, acho que este seria um dos meios de facto é uma população, um grupo muito reduzido, portanto, nunca vamos conseguir trazer muita gente com estes projetos, porque também a instituição não tem capacidade para o desenvolver dessa forma, mas esta é uma das formas. Acho que as pessoas as que participaram neste projeto ficaram verdadeiramente fidelizadas com esta instituição em particular, onde estiveram aqui a horas diferentes, em momentos diferentes, a acompanhar durante 2 anos a programação do São Luís. Uhum. Sim, parece que de alguma forma entrar dentro do espaço e vincularem-se a um espaço como este e às pessoas que aqui trabalham, tanto às pessoas da própria instituição, que estão, a equipa não é residente aqui do São Luís, como às equipas artísticas que por aqui passaram, e conhecerem-nas e perceberem também o modo de trabalho nesta área e poderem assistir em diferentes momentos ao processo artístico, desde parte de texto, de leitura, mais ensaios, perguntar coisas específicas a quem está a produzir um determinado trabalho, assistir a ensaios em momentos, lá está, como já tinha dito, em momentos diferentes, faz com que respeitem mais esta área de trabalho e de criação, e também é como se interiorizassem, como se de repente criassem também aqui um lugar para, enquanto público, não é? Não estamos a falar aqui de processos participativos no sentido de serem também artistas, ou obviamente não, mas de atuarem também, ou de produzirem. Não, eles criaram aqui, ou sentem que têm um lugar aqui mais diferente daquilo que tinham, porque puderam participar de uma forma mais próxima no trabalho desta instituição, no trabalho artístico e no trabalho de suporte a que as criações aqui ocorram. E acho que isso, como a Anabela estava a dizer, é de facto um dos caminhos, pelo menos é um caminho que nos interessa, não é? E também perceber, nessa relação também, nós também ganhamos, não é só uma coisa altruísta de querermos, nós também de repente temos percepção do que é para estas pessoas, claro que se não é uma amostra representativa e são um determinado tipo de público, não é? Com um determinado perfil que entraram neste projeto, mas perceber a forma como estas pessoas olham para uma instituição como o São Luís ou como o São João no Porto. Nós também ganhamos isso, não é? E também porque, na verdade, e pensando neste caso, claro que a oferta cultural é muito diversa, não se concentra, felizmente, não é só em teatros com este perfil, mas pensando especificamente em teatros com este perfil, porque também o projeto trabalha nestes contextos, é importante perceber também que, de facto, nesta relação entre o teatro e o público há uma série de barreiras que nem são muito aparentes. Às vezes o próprio edifício às vezes pode ser intimidante, né? Estas arquiteturas, a forma como a programação é apresentada, a comunicação, se é acessível, se não é, se as pessoas percebem o que é que está a ser dito, e depois há uma série de construções que
todos nós fazemos em relação a estes espaços. Se é difícil, os espetáculos são desta maneira, não são acessíveis, são isto. Ou seja, investir numa relação de proximidade, né, de familiaridade, também é uma forma de diluir todas estas barreiras, né, estes interditos mais ou menos simbólicos, e conseguir esta aproximação e também envolvimento, não é, de outras camadas de público. Sim, com este grupo acho que claramente isto também, e estou a falar não só da nossa percepção, mas também depois de uma avaliação de impacto que também já foi feito com os participantes do projeto. Claro que isto é um projeto que tem uma dimensão micro, não é? E também, mas também sublinhando que acho que estes projetos têm que ter esta dimensão, têm de ser projetos longos, 2 anos, não é? Neste caso, e também um trabalho com grupos pequenos, porque só nessa medida de tempo e de dimensão é que se consegue algum resultado, não é? E aprofundar as relações. Mas sim, ficamos muito contentes com o resultado, perceber que de facto a relação dos grupos que participaram neste projeto com a criação artística, com a instituição, hoje é muito diferente do que era no início do projeto, sim. Eu acho que é um movimento paralelo, ou melhor que não seja paralelo, né? Senão nunca se toca. Mas são 2 movimentos que acontecem ao mesmo tempo, não é? E na verdade acho que há espaço, poderá haver espaço para as 2 coisas, não é? Claro que nas últimas décadas assistimos de facto a implementação de programações de assinatura, não é? De programações que têm um vínculo muito forte a uma pessoa, que é o diretor artístico, o programador, que pensa um programa e que escolhe os objetos que fazem parte desse programa, escolhe as lógicas dentro dele, escolhe os artistas. Portanto, nesse sentido, parece que é um trabalho muito de um lado só, não é? Mas claro que o ideal é que isto comunique de alguma maneira com um público mais ou menos específico. Mas também é importante que haja alguém ou uma equipa de pessoas que pensam que dentro de uma missão, não é? Que é uma missão institucional, pensem o que é que de repente, por exemplo, um teatro como este tem para oferecer na relação com a cidade e com a população. Portanto, também não acho que de repente estes espaços, isto é uma opinião pessoal, também tenham de estar votados a uma ditadura do público, não é? De oferecer o que o público está à espera de ver. Acho que tem de haver de facto aqui uma negociação entre estes 2 lados, não é? Sim, queria só reforçar essa parte, essa parte final de que é um risco, não é? Se pensamos só numa estratégia mais economicista, ou não sei, ou porque algumas áreas do desenvolvimento público vão muito nesse sentido, não é? De ganhar público, de encher as casas. A arte não está aqui, não é? Para servir bilheteiras ou para, não é? Portanto, às vezes tem mesmo que, às vezes não, quer dizer, faz parte, a segunda parte dessa provocação dessa pergunta, acho que é muito importante, não é? Não vamos estar a criar espetáculos só para servir determinado objetivo, ou etc., mesmo que sejam objetivos com cariz social, político, económico, etc., muito bem estruturados e muito bem pensados e que estejam relacionados com a missão, etc. Pronto. É muito importante sair fora disso e provocar outras coisas no público, não é? E tu dizes isto muitas vezes. Há espetáculos que fazem isso e que não têm público, não é? Portanto, independentemente de agora não vamos pensar sobre as razões porque é que não têm, podem ser várias.
Mas E se calhar isso é muito importante ser garantido, claro. Sim, se calhar um espaço aqui de encontro é não desistir de programações que às vezes parecem mais autorais e mais difíceis na comunicação, se calhar não desistir delas, mas procurar que elas sejam acompanhadas também de outro tipo de espaços, que são espaços de mediação, não é? Espaços de, ok, eu apresento este espetáculo, por exemplo, dando um exemplo, este teatro decide apresentar um espetáculo, por exemplo, do Castellucci. Se calhar, não é, que outros, de que é que podemos rodear este espetáculo para que ele possa ser recebido por determinados grupos, não é? Sendo que à partida não é uma relação óbvia. Pensar, portanto, se calhar é preciso um momento em que se fala do trabalho do autor, ou da sua obra, se calhar tem de haver um debate que trabalhe as questões políticas que a obra discute, ou seja, de repente há todo um trabalho de pensamento e de mediação que pode ser feito também a partir das obras, e isso se calhar também pode ser um espaço interessante de encontro, não é? Entre estes dois lugares. Eu acho que esse espaço de encontro, de facto, poderia ser não só, pode ser também o teatro a dar esse espaço, no fundo foi o que aconteceu aqui com este projeto e que há noutros sítios também, desta natureza ou de outra, ou estes espaços de mediação, que é proporcionar de facto uma possibilidade, e que foi o que aconteceu aqui, que é propor e perguntar ao público porque é que vocês acham que este teatro programa determinadas coisas, ou se isto faz sentido ou não na cidade, uma vez que isto é um teatro municipal que se encontra nesta cidade. Porque é que esteve cá um espetáculo iraniano, que de facto o conjunto do nosso público foi difícil, mas todo o contexto que nós tivemos uma conversa, não só com a equipa, como connosco também, e estas questões que foram levantadas depois com a equipa da programação. Acho que todos esses espaços que se criam podem ajudar a também haver esse encontro. O teatro propõe, o público também pode tentar perceber de que medida é que porque é que este espaço específico, propõe um espetáculo como aquele. Portanto, acho que é isto para reforçar a ideia do Alfredo. Muito obrigado às três. Obrigado. Obrigada.